Saúdo as irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos dar início à nossa escola dominical através de uma oração. Obrigado, Senhor Deus, por mais este momento, onde quer que estejamos. Pedimos que esteja, através da ação do Teu Santo Espírito, iluminando nossas mentes, para que possamos aprender a Tua Palavra. Através dessa lição, baseada nas Escrituras, pedimos a Tua luz, a Tua ação. E no nome do Teu Filho Jesus, te agradecemos. Amém. O texto bíblico base para hoje é 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 18 ao 25. Leamos. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que forem chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. O título da lição de hoje é A Cruz, Poder de Deus. A prática da crucificação era comum entre o povo persa, espalhou-se pelo mundo na época do helenismo e durante o Império Romano tornou-se um meio usado para punir rebeldes e escravos fugitivos. Cidadãos romanos raramente eram crucificados. Tal morte humilhante espalhava medo e impunha obediência pelo terror. Nesse estudo consideraremos a cruz como símbolo cristão, destacando seus principais significados. Irmãs e irmãos, a cruz era uma pena capital que o Império Romano passou a praticar. E hoje, o símbolo da cruz, que era a maldição, se tornou para o cristianismo a sua marca, o seu símbolo, símbolo de fé, símbolo de vida, a cruz vazia. Infelizmente, há muitos cristãos e cristãs que parecem terem medo da cruz, têm medo de usar o símbolo da cruz, sendo ele o símbolo máximo do cristianismo. Fundamento bíblico. Parte do conteúdo da pregação dos primeiros cristãos e cristãs era a confissão de que Jesus fora pendurado no madeiro. Atos 5:30, 10:39, 13:29. Para que Jesus tivesse morte de cruz, era necessário ser visto como apóstata entre os judeus e ameaça política pelos romanos. Foi isso que levou Jesus a ser condenado, martirizado na cruz, porque ele foi visto como um apóstata pelos judeus e uma ameaça política terrível para os romanos. Em 1 Coríntios, Paulo expõe a tensão que existia entre o modo de viver da população de Corinto e a ética do Evangelho, a forma daquelas pessoas pensarem e as doutrinas do Evangelho, e se expressa em fazer isto no início da carta. Paulo é consciente e buscou passar essa verdade, essa preocupação para a igreja primitiva, a igreja nascente. De imediato, ele fala da mensagem da cruz e como ela se contrapõe a um determinado tipo de sabedoria, a sabedoria humana. Para o povo judeu, a palavra da cruz é escândalo. Para o povo gentil, a palavra da cruz é loucura. Loucura no sentido de que isso é um total contrassenso. Contraria todas as aparências. Parece tolice dizer que Deus oferece salvação através da cruz de Cristo e não através da linguagem de sabedoria. É loucura. Escândalo para algumas pessoas, loucura para outras.
Imagine para o povo judeu piedoso aceitar que o Messias foi crucificado e que ele é o próprio Deus Javé. Realmente traz uma confusão muito grande para muitas pessoas, ainda mais para pessoas que vivem uma outra realidade, um outro contexto, uma outra cultura. Entender sobre a Trindade traz uma confusão muito grande para quem desconhece o cristianismo, até mesmo para outras religiões que não professam a fé cristã, não conhecem o Antigo e o Novo Testamento. Falar que Jesus é o Verbo de Deus, é a presença de Deus, traz confusão para muita gente. Por isso, é necessário uma compreensão, tirarmos dúvidas, para que possamos entender e compreender a palavra de Deus e o que é que nós estamos estudando. Numa linguagem clara, o apóstolo expõe as contradições que existem entre crer e não crer na palavra da cruz. De um lado está a sabedoria, de outro a loucura, de um lado o poder, de outro a fraqueza, de um lado a salvação, de outro a perdição. Em sua sabedoria, o mundo não conheceu a Deus. Não foi por simples deficiência, mas sim por uma rejeição consciente do conhecimento. Foi uma tentativa do mundo de criar a sua própria sabedoria. Contudo, Deus não abandonou simplesmente o mundo, segundo Coríntios 5,19. Se o amor foi maior do que a descrença, ele decidiu escolher um novo meio da salvação em favor do mundo. O acesso a ele, porém, está vinculado exclusivamente à fé. A loucura da palavra da cruz evidencia o juízo de Deus sobre a sabedoria do mundo. Paulo buscou trabalhar essa questão com as pessoas na sua época, a respeito da cruz. Há um hino que nós entoamos, a mensagem da cruz. E qual é a mensagem da cruz? Ela não pôde conter Jesus. Ela foi um instrumento que era maldito e se tornou algo muito importante para o cristianismo. Se tornou um símbolo máximo, um símbolo abençoado. A cruz está vazia. Jesus está ressurreto. Infelizmente, muitas pessoas não têm essa compreensão. Por isso é necessário entendimento, tirar dúvidas quando for possível. Ainda que a dúvida faça parte da fé em determinado momento, não podemos permanecer na incredulidade. Enquanto algumas pessoas pedem sinais e outras buscam sabedoria, a igreja deve pregar a Cristo crucificado. Para aqueles e aquelas que creem em Cristo, Jesus é o poder e sabedoria de Deus. Para muita gente, pregar a Cristo crucificado é confuso, porque não entendem que o Cristo crucificado não está mais na cruz, está vivo, ressurgiu. Hoje, nós temos a certeza de que Ele foi preparar um lugar para todos nós no paraíso, na salvação eterna, porque nós cremos nele como nosso Senhor Salvador. E não é motivo de tristeza quando nos reunimos para celebrar o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto. É um momento de alegria para nós, porque o seu martírio na cruz foi para a remissão dos nossos pecados, para a nossa salvação. O significado cristão da cruz, em 1 Coríntios, está diretamente ligado às duas interpretações principais que o Novo Testamento dá à morte de Jesus Cristo. A. Foi sacrifício expiatório. A palavra expiação significa cobrir. No Antigo Testamento, Antiga Aliança, para cobrir os pecados das pessoas culpadas. Um animal era sacrificado e sangue inocente era derramado em favor de outros. Levítico 16. Na Nova Aliança, Cristo derramou seu sangue inocente em favor de toda pessoa culpada. B. Foi sacrifício vicário. Vicário é quando alguém se coloca no lugar de outra pessoa. Jesus deu a sua vida como sacrifício no lugar de toda a humanidade. Hebreus 10, 1 a 18. Ele fez sacrifício por nós. Naquela época, para as pessoas pagarem pelos seus pecados, faltas, transgressões, trazia-se animal, era sacrificado. Com o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, não é necessário. Dessa forma, o cristianismo
nascente daquela época até hoje, não faz sacrifícios de animais, porque o preço já foi pago lá na cruz do Calvário. O sangue de Jesus foi o instrumento, o elemento para a salvação de toda a humanidade, mesmo que todas as pessoas rejeitem, não aceitem, não querem. Nós aceitamos. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus veio para salvar a humanidade. Não é necessário mais aves e animais. Palavra que ilumina a vida. A cruz guarda os seguintes significados principais. Foi instrumento da reconciliação, segundo Coríntios 5, 18 a 21. A iniciativa da reconciliação foi de Deus. Ele estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ou seja, a cruz se tornou um símbolo de reconciliação entre Deus e o ser humano através de Jesus. É instrumento de morte usado para trazer vida. João 3, 14 a 15. Lembre-se do episódio da serpente no deserto. Números 21, 4 a 9. Em Jesus Cristo, o ser humano, se crer, tem vida e vive hoje a vida da eternidade. A exigência é crer. Observamos assim que a cruz, como instrumento de morte, foi usado para trazer vida. Com o sacrifício de Jesus, a humanidade tem vida e vida em abundância. Mas desde que creia, a iniciativa de Deus é salvar toda a humanidade. Mas nem todas as pessoas querem a intervenção divina em suas vidas. Ela estabelece pontos, Efésios 2, 13 a 16, entre Deus e o ser humano, entre a própria humanidade, não importando ser judeus e gentios ou homens e mulheres, entre a humanidade e a criação, meio ambiente. A cruz, assim, se torna uma ponte muito importante entre o ser humano e a criação de Deus. É um momento de ligação. É importante para a salvação da nossa alma, mas também a salvação da criação. Nela, Cristo levou nossa culpa e castigo. Colossenses 2, 11 a 15. Há um novo poder que domina o universo. Através de Cristo, na cruz do Calvário, observamos a ação onipotente de Deus na história humana e da criação. É altar do sacrifício, Hebreus 10, 11 a 14. Jesus Cristo é ao mesmo tempo o sacerdote e o sacrifício. Seu sacrifício foi oferecido uma única vez e de uma vez por todas. O sacrifício de Jesus não foi efetuado várias vezes, apenas uma vez. E é suficiente pelo perdão de todos os nossos pecados. Não é necessário mais nenhum sacrifício, que seja de aves ou de animais, porque Jesus foi o único instrumento utilizado para trazer salvação a toda a humanidade, a toda a criação. É sinal de que Jesus Cristo levou todos os nossos pecados. 1 Pedro 2, 21 a 24. Fomos perdoados e perdoadas. Foi isso que aconteceu lá na cruz do Calvário. Todos os nossos pecados, falhas e transgressões foram levados através da cruz do Calvário. Pecados inocentes, pecados ignorantes, pecados conscientes. Por isso é necessário que nós acertemos mais, erremos menos, para que o perdão de Jesus seja uma realidade em nossa vida. Infelizmente, continuamos a pecar, falhar e transgredir. O grande desafio é errar menos e acertar mais. Sua mensagem nos convida a seguir o Salvador, Marcos 8,34. Cada pessoa que se compromete com Jesus deve assumir a cruz do discipulado, Mateus 10, 34 a 39, Lucas 14, 25 a 33 e Gálatas 2, 19 a 20. Temos aqui uma tarefa, que é a cruz lá do Calvário, na qual Jesus foi martirizado. Ela traz para nós um compromisso. Devemos assumir
o discipulado, a cruz do discipulado, que traz mudança na vida das pessoas. A cruz, com todo o seu escândalo, guarda um mistério que, apesar de anunciado, só seria compreensível à igreja a partir da ressurreição. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Lucas 24, 25 ao 27. Jesus lembrou-lhes de que era necessário que o sangue fosse derramado para salvar toda a humanidade de uma vez por todas. E ele era o Cordeiro preparado por Deus para salvar toda a humanidade. Jesus continua hoje, através do seu Santo Espírito, nos lembrando dessa grande verdade. O sacrifício, aliás, o sentido para a morte de Jesus, que do ponto de vista das expectativas em torno do Messias, era absurda. 1 Coríntios 1, 23. Partiu da leitura do servo sofredor, Isaías, e do justo que sofre. O justo crucificado pelo sistema político, religioso e econômico é uma denúncia da injustiça e proclamação da necessidade de um novo mundo, da construção do reino de Deus. É o sentido que nós temos hoje da morte de Jesus na cruz do Calvário. Ele foi o justo e foi crucificado pelo sistema político da época, religioso da época e econômico da época. E a morte de Jesus na cruz, ela fez uma denúncia da injustiça e da necessidade de uma mudança mundial, tanto naquela época como no decorrer dos séculos e até hoje. Uma mudança total na vida do ser humano, para que a humanidade possa ter um futuro. Sendo a cruz um símbolo tão rico e tão importante para cristãos e cristãs, por que seu uso é tão restrito entre as igrejas evangélicas? Há pelo menos 3 razões. Na época do Império Português, os missionários no Brasil eram proibidos de reunir-se publicamente e os lugares de culto não podiam ter características externas de templo, ou seja, nem placa ou título, nem sinais ou cruzes. Predominou nas igrejas o espírito anticatólico, isto é, tudo que lembrava o catolicismo era terminantemente proibido entre protestantes. O próprio desconhecimento de verdades bíblicas e da tradição da igreja acerca do símbolo da cruz. É o que acontece, por isso que as igrejas hoje no Brasil parecem ter um preconceito, um receio de se usar a cruz vazia, por causa dessas 3 coisas que aconteceram no Brasil. Primeiro, que os missionários não quiseram usar esse símbolo, porque o catolicismo estava utilizando como símbolo. E aí o pessoal ficou naquela situação de restrição. Sentiu que não deveria usar por lembrar o catolicismo. Também ele foi praticamente proibido. Os protestantes se viram proibidos de usarem elementos litúrgicos em seus templos. E aí começou a haver um certo preconceito dos protestantes em utilizar esses elementos. Infelizmente, continua hoje esse receio, esse preconceito de se utilizar a cruz vazia nos templos e igrejas no país. No entanto, a mensagem da cruz, longe de escandalizar ou enlouquecer, deve gerar paz, aproximação, amizade, renovação, edificação, justiça e, finalmente, amor. Essa é a revelação do caráter de Deus na cruz do Calvário. A inclusão de símbolos na proclamação do Evangelho, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, ensina que a revelação de Deus não ocorre somente por palavras. Seu uso está sempre vinculado ao caráter pedagógico. Além da cruz, a Bíblia destaca muitos outros símbolos
como forma de tornar possível a compreensão da mensagem revelada. Temos vários símbolos bíblicos para serem utilizados. O peixe é um símbolo litúrgico, o arco-íris é um outro símbolo litúrgico, a coroa de espinhos, a cruz são símbolos litúrgicos que mostram a nossa prática religiosa e tem a ver com a Bíblia. O uso da cruz ou de outros símbolos em nosso cotidiano não está afirmado numa fé supersticiosa. Não a usamos como amuleto, mas como algo que aponta para a razão da nossa fé. A cruz não é enfeite, decoração. Ela é o sinal mais visível do amor de Deus para a sua criação e, ao mesmo tempo, é a nossa mais clara confissão de fé. Ao fixarmos a cruz em lugar de destaque em nossas igrejas, estamos testemunhando que a nossa fé se firma e se fortalece no Cristo crucificado, o mesmo que foi ressuscitado dentre os mortos e está no meio de nós. Da cruz vazia, não podemos abrir mão. Diante da sabedoria de Deus manifesta na cruz de Cristo, cai por terra a arrogância e a autossuficiência humanas. Deus escolheu o que há de mais fraco, frágil e desprezível para revelar todo o seu amor e salvar quem o busca. Isso quer dizer que ninguém pode se orgulhar na presença de Deus. 1 Coríntios 1:29. Diz o apóstolo Paulo. A cruz é símbolo da nossa redenção. Nela Jesus deu a vida por nós. Não podemos abrir mão do símbolo da cruz vazia, porque é o símbolo máximo do cristianismo. A religião cristã no mundo é conhecida pela cruz. E negar esse símbolo, negar a própria fé e a importância da cruz para a igreja terrena de Jesus. Conclusão: ao recordar o significado da cruz para o povo cristão, vale considerar que a cruz não deve ser motivo de superstição ou crendice, nem utilizada como amuleto mágico ou objeto de veneração, assim como qualquer outro símbolo cristão. Retomando os seus significados bíblicos e teológicos, é importante resgatar a cruz em nossas celebrações litúrgicas e devocionais, a fim de continuarmos anunciando a mensagem que ela nos traz. Como símbolo, a cruz aponta para algo maior, representa o evento único realizado por Deus em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, a grande salvação do ser humano e de toda a criação. A cruz vazia é um elemento litúrgico, faz parte do cristianismo, da nossa fé. Não devemos ignorá-lo e nem deixar de lado. Temos aqui algumas questões para que possamos responder em casa e, havendo dúvidas, entre em contato conosco. Como as pessoas na sua comunidade de fé lidam com a cruz no altar? A expressão "a cruz nossa de cada dia" tem alguma relação com o discipulado de Jesus? Assim, irmãos e irmãs, agradecemos ao nosso Deus orando nesse momento. Obrigado, Senhor Deus, por mais esse momento, onde podemos aprender algo mais da Tua Palavra através dessa lição. Continua conosco, em que é que estejamos, te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Receba a bênção nesse momento e a paz que excede toda a compreensão, guarde os vossos corações e mentes no amor e conhecimento de Deus Pai e de Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo seja contigo para todos sempre. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs e meus irmãos. Amém.